avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Eu tenho a marca da vitória. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, 4 de janeiro de 2026, feliz Ano Novo! Será um ano da graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Ele é o nosso Deus, o nosso único Salvador, então a graça é certa. Deus seja louvado por isso, que Deus te dê um 2026 maravilhoso na sua presença. Hoje nós temos a alegria de receber aqui na casa dele o nosso presidente, o nosso coordenador nacional para o triênio 2026-2028, Klaus Nilman. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus esteja sempre no nosso coração. Que alegria servir ao Senhor, então, como presidente da Renovação Carismática Católica nesse tempo. Uma alegria maior ainda suceder o Vinícius Simões, nosso grande irmão, que também serviu ao Senhor durante esses 6 anos. Que Deus nos ajude e ore sempre por nós. Amém. Louvemos a Deus pela vida do Klaus, oremos sempre por nosso pastor, para que ele nos governe segundo o coração de Deus. Todos nós devemos fazer esse compromisso. Deus constituiu e nós sustentamos em oração, em fraternidade, em caridade o nosso irmão. Também temos a alegria de receber o Isley e Bruno da Diocese de Campo Limpo, já uma temporadazinha conosco, não é isso, irmãos? Sejam muito bem-vindos, viu? Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Irmãos, a palavra norteadora para a renovação carismática do Brasil em 2026 é: em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Se você tem esperado salvação em coisas, pessoas, dinheiro, independência, autossuficiência, força física, eu sinto lhe dizer, nada disso te trará a salvação. Nós só entramos no céu por Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Por isso eu já te convido nessa hora, onde você estiver, a levantar os seus braços e a louvarmos juntos o Senhor, não só pelo ano de 2026 que acabou de se iniciar, mas porque Jesus é o nosso Salvador. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu sangue precioso derramado por nós na cruz, o teu sangue que nos redimiu, que nos resgatou do reino das trevas e nos reintroduziu no reino do Pai. Por ti, Jesus, nós temos acesso ao céu. Na casa do Pai há muitas moradas e tu preparaste uma para nós, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, por esse lugar aqui que vivemos, que é transitório, porque o nosso lugar é o céu. Bendito e louvado seja, Senhor, porque Tu és Salvador dos homens de ontem, de hoje e de sempre. Tu és Salvador da humanidade inteira e podemos experimentar a Tua salvação na nossa vida. A alegria da salvação, a esperança da salvação. Podemos nessa vida vivermos como salvos, vivermos como filhos, filhas de Deus. Em qual área da sua vida você não tem vivido como salvo? Deus nos deu uma dignidade de filhos e filhas amados, filhos e filhas salvos. Mas muitas vezes nós não vivemos como salvos. E conforme eu vou falando isso, o Senhor já me mostra uma pessoa ébria, uma pessoa bêbada. Nessa área você não tem vivido a dignidade de filho de Deus.
de um homem salvo, de uma mulher salva. Jesus derramou o sangue precioso dele por ti, meu irmão, minha irmã. Viva a dignidade de filho de Deus. Vai apresentando ao Senhor nessa hora quais são as situações na tua vida em que você não tem vivido essa dignidade de filho amado de Deus, de alguém que foi resgatado. Jesus pagou o preço do nosso resgate, nós que estávamos sequestrados pelo maligno. E agora nós precisamos viver como libertos, como pessoas resgatadas. Apresenta ao Senhor, meu irmão, esse vício, apresenta ao Senhor essa situação de pecado, apresenta ao Senhor essa fragilidade na tua vida. O Senhor mostra pecados na ordem da sexualidade, vai apresentando ao Senhor essa realidade da tua vida, sexualidade desenfreada, desequilibrada, promíscua. Vai apresentando ao Senhor. Você já até quis sair dessa situação, mas não encontrou forças, porque você buscou forças em si mesmo. Senhor, eu quero viver como uma filha de Deus. Eu quero viver como um filho de Deus. Eu quero viver essa dignidade, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, para me resgatar. Estende a tua mão para me tirar da fossa, do lodo abissal, da sarjeta, Senhor. Jesus quer nos salvar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Jesus quer fazer com que os seus raios de salvação te atinjam a tua casa, atinjam a tua família, o teu ambiente de trabalho, o leito de hospital onde porventura você se encontra. Vai pedindo: Jesus, alcança-me com os teus raios de salvação. Quando Jesus morreu na cruz, poder invadiu a terra. Tudo foi refeito, a criação foi restabelecida pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus. Deixa essa força do alto te atingir nessa hora. Visita, Senhor, nossos irmãos que estão doentes agora, nos acompanhando do leito do hospital. Atinge-os, Senhor, com os teus raios de salvação. Visita, Senhor, os encarcerados, desesperançados, sem perspectiva de vida. Atinge-os, Senhor, com os teus raios. Atinge, Senhor, todos aqueles que estão andando por maus caminhos, pelos caminhos da violência, pelos caminhos da drogadição, pelos caminhos da prostituição, pelo caminho da libertinagem, de fazer o que quer com a sua própria vida, com o seu próprio corpo. Foi para o céu que nós fomos criados. Jesus, atinge as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades com os teus raios de salvação. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa hora, e já te agradecemos na certeza de que nenhuma oração fica sem ser ouvida por ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela potência da tua salvação. Obrigado, Senhor, pela força da tua salvação que restaura em mim a dignidade de filho e filha de Deus. E o Senhor quer continuar fazendo a sua obra de salvação, de libertação, de resgate na nossa vida pela sua palavra. Por isso, se você puder, estenda sua mão para o televisor, para o computador, para o celular. Vamos orar pelo Klaus. Pedir que o Espírito Santo venha assisti-lo nessa hora, para que ele possa falar das coisas do céu para nós. Para que ele possa nos revelar Jesus, o Deus Salvador. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o Klaus, Senhor. Transborda do coração do Klaus para cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos em teu nome, Senhor, para a tua glória. Amém.
Louvado seja então nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria estarmos juntos então para refletir justamente naquilo que é a palavra norteadora para o nosso movimento nesse ano de 2026. Deus tem muito a falar ao nosso coração nesse pequeno versículo, mas também ao longo de todo aquilo que o Senhor quer desdobrar, nos colocando e falando verdadeiramente aquilo que é necessário para mim e para você enquanto movimento da Renovação Carismática Católica. Quero convidar você aí a pegar a palavra de Deus aonde você puder, seja no seu tablet, no seu celular, ou até mesmo a palavra mesmo aí do seu lado. E nós vamos juntos do versículo 7 até o versículo 13 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos do versículo 7 até o versículo 13. A palavra de Deus vai dizer assim, irmãos: colocando-se no meio, perguntaram com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse pequeno versículo para nós, que norteia todo o nosso ano de 2026, em nenhum outro há salvação, ele acontece num grande contexto para nós. Pedro, então, foi preso porque havia curado, então, um homem lá na porta do templo, e aí, nesses questionamentos, Pedro vai fazer uma grande profissão de fé. Ele vai dizer que esse Jesus que vós crucificastes tornou-se a pedra angular. E aí ele vai dizer ainda que em nenhum outro há salvação. Quando a palavra de Deus diz para nós que em nenhum outro há salvação, quer dizer que não há salvação em mais nada. Quer dizer que não há salvação em nenhum outro lugar. Quer dizer que não há um outro caminho, não há um outro sentido para a nossa vida, não há um outro propósito para cada um de nós. Literalmente não há outro além de Jesus. Não há outro onde nós podemos encontrar salvação, mas apenas em Jesus Cristo. Por isso, talvez você tenha colocado a sua salvação em outras coisas. Colocado a sua salvação no dinheiro, colocado a sua salvação em seu trabalho, colocado a sua salvação no seu conhecimento, nas suas técnicas, nas suas habilidades. Talvez você tenha buscado salvar-se, salvar a ti e a sua família, colocando essa salvação em tantas outras coisas que nós acabamos de dizer. Mas em nenhum outro há salvação. Não há outra salvação, não há em outro lugar em que nós podemos nos apoiar confiantemente. Por isso, o primeiro ponto para nós nesse ano de 2026 é entendermos isso. Não há salvação em nenhum outro. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, que por mais dinheiro que você tenha, apoiar-se nele não vai salvar a nossa alma. Por mais trabalho que você tenha, apoiar-se nisso não vai salvar a nossa vida. Por mais que você seja um homem, uma mulher feliz no seu relacionamento familiar, e isso é maravilhoso, mas acima de tudo isso está Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação. É nele que nós fomos salvos. Ele morreu por nós. No versículo 12, ainda a continuidade dele diz justamente isso. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é o nome que nos foi dado para que sejamos ser salvos, para que possamos ser salvos.
É nele que nós encontramos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Parecem palavras muito parecidas, muito iguais, mas que são diferentes. A redenção é a libertação do cativeiro. Quer dizer que é nele que nós somos libertos daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos segura, os cativeiros da nossa vida. Quantas vezes eu e você nos tornamos escravos de tantas coisas, dos vícios, do dinheiro, da correria, do ativismo, das aparências. Jesus vem ser aquele que nos dá a redenção, que nos liberta do cativeiro. E o maior cativeiro que eu e você vivíamos era o pecado. Jesus veio morrendo por mim e por você, para que nós verdadeiramente sejamos livres, e não foi dado outro nome pelo qual possamos ser salvos. E ele veio nos remir, nos dar a remissão. E o que é remissão? Além de nos libertar do pecado, significa que ele pagou a dívida. Não basta ter nos liberto do cativeiro, ele pagou a dívida para que eu e você não mais fôssemos presos, não mais fôssemos escravizados. Ele vai nos pagar a dívida para que eu e você possamos verdadeiramente ser homens e mulheres livres. Então ele morreu por nós para que sejamos livres do cativeiro, mas também pagou toda a dívida. Meu irmão, minha irmã, você não precisa mais viver como um preso, como um escravizado, como um homem e uma mulher que se deixa prender pelos pecados. Mas pelo contrário, você foi liberto do cativeiro e alguém pagou a dívida por você para que você fosse um homem e uma mulher verdadeiramente livre no Senhor. E não há outro nome. Somente Jesus fez isso por mim e por você. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Por isso em nenhum outro há salvação. Mas no versículo 13 vai dizer algo muito bonito também. Vendo eles a coragem de Pedro e João, considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Por que Jesus nos salvou? Por que ele morreu por mim e por você? Por que ele nos libertou do cativeiro? Por que ele pagou a dívida por mim e por você? Porque era que nós sejamos homens e mulheres salvos. Salvos quer dizer separados. Salvo quer dizer que você foi separado daquilo que te prendia, separado da vida velha. Quer dizer que nós, uma vez salvos em Jesus Cristo, não podemos mais ser homens e mulheres como outros. E aqui não estou menosprezando, mas o Senhor nos separou. Ele nos colocou separados. Para nós podemos dizer que o Senhor nos colocou como santos. Ele nos separou. Para que as pessoas olhando para nós possam ver que nós somos companheiros de Jesus. Olha que interessante. Não foi a sabedoria deles, não foi a capacidade de Pedro de poder dizer aquilo, mas foi a sua ousadia, sua coragem. Eles olharam para Pedro e viram que ele era companheiro de Jesus. Uma vez salvo em Jesus Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres que o mundo olhe para nós e perceba que nós somos companheiros de Jesus, que nós somos santos, e assim possamos anunciar para todo este mundo que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida e em nenhum outro há salvação. O Senhor resgatou você do cativeiro, o Senhor pagou por você a dívida, não há salvação em nenhum outro e por isso você, meu irmão, minha irmã, precisa viver como um santo, um separado, um companheiro de Jesus. E que as pessoas olhando para você possam ver Jesus Cristo. Que eles olhando para você possam ver que verdadeiramente o Senhor resgatou a sua vida, o Senhor salvou a sua vida e que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação na minha vida e na sua vida. Por isso, aonde você está, bata no seu peito e diga isso, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro eu posso ser salvo. Apenas no nome de Jesus, em Jesus, eu encontro a salvação. Aí onde você está na sua casa, onde você está nos acompanhando,
Leve a mão ao seu coração e comece a dizer isso para você. Que não há salvação nem nas coisas, não há salvação nos bens materiais, não há salvação no trabalho. Tudo isso é muito bom e benéfico, mas não há salvação nessas coisas. Em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. E hoje Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer entrar em sua vida para mostrar para você que você não precisa mais andar por aí como um escravizado ou como alguém rebaixado. Ele já pagou o preço por você. Ele já resgatou você do cativeiro. Ele já pagou o preço dos seus pecados. Ele morreu por mim e por você. Por isso, com as suas palavras, vai dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui nesse momento. Eis-me aqui verdadeiramente porque eu sei que o Senhor morreu por mim e que em nenhum outro há salvação. Não há salvação em nenhum outro. Por isso, nesse momento, eu me apoio em Ti. Nesse momento, eu me coloco aos Teus pés. Eu me coloco aos pés da Tua Santa Cruz, para deixar verdadeiramente a Tua vontade me cobrir, o Teu sangue me lavar, a Tua água me resgatar, porque verdadeiramente em nenhum outro eu posso encontrar salvação, em nenhum outro eu posso encontrar motivo para viver, em nenhum outro eu serei verdadeiramente feliz. Alcança a minha vida neste momento. Alcança, Jesus, a minha vida neste momento. Amém. Vamos declarar o nome de Jesus juntos no poder do Espírito Santo. Eu sei que ao invocar, eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. Declaramos o nome sobre todo nome. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Como é bom, Senhor, cantar e proclamar o Teu nome. Jesus, Deus salva. Jesus, Jesus, Teu nome tem poder, Senhor. Ao Teu nome, Senhor, se submetem todas as criaturas no céu, na terra e nos infernos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da salvação. Muito obrigado, Senhor, porque Tu pagaste o preço do resgate. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concedeste o perdão do Pai. E nós Te pedimos nessa hora, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre nós, porque como já dizia o Papa Leão XIII, não Leão XIV, o Papa Leão XIII, lá no século XIX, é o Espírito Santo quem operacionaliza no nosso coração a salvação conquistada por Jesus. É Ele quem nos convence de que nós somos salvos. É o Espírito quem nos convence a vivermos como filhos e filhas de Deus, a fazermos o que é certo, a vivermos conforme os preceitos do Senhor. Por isso, vem sobre nós, Espírito Santo, nessa hora. Ajuda-nos, Senhor, a viver como escolhidos. Ajuda-nos a viver como separados. Ajuda-nos a sermos santos, Senhor. Porque alguém que foi salvo é alguém que é chamado a ser santo. Por isso, vem, Espírito Santo, no nome de Jesus, que nós vamos cantar novamente esse nome que tem poder, esse nome daquele que batiza no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Te louvamos e te
bendizemos pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da salvação, Senhor. Queremos te louvar nessa noite também, Senhor, pela vida do nosso irmão Klaus, pelo sim que o Klaus deu a ti, Senhor, para coordenar esse movimento em nível nacional. Como o nosso coração se alegra, Jesus, com essa tua escolha, com essa eleição desse teu servo, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, uma vez mais o Klaus e pedimos que tu derrames o teu Espírito sobre o Klaus, conceda a ele toda a unção necessária para fazer a tua vontade nesses 3 anos de coordenação. Dirige os passos do Klaus, Senhor. Governa, Senhor, a vida do Klaus e através dele o nosso movimento. Bendito e louvado seja, Senhor, por tudo aquilo que vais fazer nele e através dele. Sede bendito pelo nosso coordenador nacional, Klaus Nilman. Amém. Amém. Irmãos, estamos chegando ao fim de mais um programa celebrando Pentecostes, o primeiro do ano de 2026, sob a coordenação do nosso irmão. Klaus, meu irmão, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Meu coração se alegra muito com a tua coordenação que se inicia agora. Amém. Obrigado. Estaremos juntos, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Uma alegria estarmos juntos. Amém. Obrigado, Isley. Obrigado, Bruno. Obrigado a você que nos acolheu na sua casa. Até a próxima semana, se Deus quiser, celebrando Pentecostes. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.